Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui a gente começa a resolução da segunda lista de exercícios, tá bom? Da segunda quinzena, tá legal? E a gente começa, né, com um novo tópico, a gente começa a falar sobre a energia potencial gravitacional, tá legal? Então a gente está entrando numa classe de energias, pessoal, tá certo? Que são as chamadas energias potenciais, tá? Por que a gente chama de energia potencial, tá certo? Porque ela pode, né? A palavra aqui é muito importante, ó, ela pode produzir movimento, tá? Todo corpo que tem esse tipo de energia, ele pode produzir movimento. Não necessariamente vai produzir, mas ele pode, tá? E quando a gente fala de energia potencial gravitacional é a energia justamente relacionada a quem? A gravidade, tá? Mais do que isso, tá legal? Mais do que isso, a altura, tá legal? A altura que os objetos ou os corpos, tá? Os corpos possuem em relação ao chão, ao solo, né? Tá legal? Então, quando a gente fala de gravidade, né, já vem na nossa cabeça, a gente já pensa, os objetos caem, né? E caem justamente devido a quem? A aceleração da gravidade, tá certo? Então, toda vez que você tiver um corpo, né, vamos imaginar a seguinte situação, né? Você tem o solo aqui, o chão, tá certo? E você levou uma bola, tá? Você pegou uma bola e levantou ela aqui, ó, tá legal? A uma certa altura do chão, tá certo? Essa bola, com certeza, ela tem uma certa massa, né? Então ela vai acumular certa energia potencial gravitacional, tá? E qual é o valor dessa energia potencial gravitacional? Ela depende do quê? Depende da massa desse objeto, se ele pesa muito ou pouco, em outras palavras, né? Depende da altura desse objeto em relação ao chão, se ele está muito alto ou muito baixo, né, ou muito próximo ao chão. E também depende de um carinha que a gente chama de G. Ele é quem? Ele é a gravidade, né? Toda a região do espaço está associada a quem? A gravidade. Tudo que você levantar em relação ao solo tende a fazer o quê? Aqui próximo à Terra? Cair, né? Então, quando a gente fala de energia potencial gravitacional, é a energia que os corpos têm, que eles acumulam, né, ao sair do chão e chegar numa posição mais alta em relação ao solo, né? Então, esse é o tipo de energia que a gente vai trabalhar agora nas próximas tarefas, tá bom? Então, acompanha comigo aqui, ó. Então, vamos aqui, pessoal, começar a resolução da segunda lista, tá? A primeira questão fala assim, ó. Andar de bondinho no complexo do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro é um dos passeios urbanos mais famosos do mundo. Marca registrada da cidade, o Morro do Pão de Açúcar é constituído de um único bloco de granito, despido de vegetação em quase sua totalidade e tem mais de 600 milhões de anos. Tá? Então, uma historinha aqui. Ó. Agora vem o que a gente quer saber de verdade, né? A altura do Morro da Urca é de 220 metros e a altura do Pão de Açúcar é de cerca de 400 metros, ambas em relação ao solo. Qual é a energia potencial gravitacional? Tá? Então ele quer saber a energia potencial gravitacional, tá bom? De um bondinho com massa de 5 kg se estivesse no alto do Morro da Urca e se estivesse no alto do Pão de Açúcar. E no fim ele nos fala para utilizar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos desenhar mais ou menos que situação que está acontecendo aí. Ó. Então a gente tem o solo aqui, tá? A gente tem dois morros. O Morro da Urca e o Morro do Pão de Açúcar, né? Aquele que a gente vê na TV mais famoso, né? Então o Morro do Pão de Açúcar, ele fala que tem uma altura de 400 metros, né? Esse aqui é o Pão de Açúcar e esse aqui é o Morro da Urca. Já o Morro da Urca tem uma certa altura de 220 metros, tá? Beleza, ele falou que a gravidade nessa região aqui, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E ele disse também
que quer calcular a energia cinética de um bondinho, né? Aquele trem que anda sobre trilhos. Ele quer saber a energia cinética dele em cima de um morro e em cima do outro, né? Então eu tenho que calcular a energia cinética duas vezes, ou energia cinética, ó, a energia potencial gravitacional, tá, pessoal? Tem que calcular duas vezes. Como é que a gente calcula ela? Então vamos lembrar, ó, energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura, tá? Antes da gente começar aqui, vamos lembrar quais unidades que a gente tem que trabalhar. A massa continua sempre em quilograma, a gente tem que sempre trabalhar com quilograma, tá? A altura, como é uma distância, nós vamos continuar sempre trabalhando com o metro, tá certo? E a gravidade, tá legal? É uma aceleração, uma grandeza física aceleração, e para essa grandeza física, ela sempre tem que ser medida em metro por segundo ao quadrado. Vamos verificar se os dados do problema estão todos nessa unidade aqui, ó. Se estiverem todos, a minha unidade de energia que vai sair aqui na minha conta é o Joule novamente, né? Então perceba, ó, a altura do Morro da Urca está em metro, ok. A altura do Morro do Pão de Açúcar está em metro, ok. A massa do bondinho está em quilograma, ok. E a gravidade G está em metro por segundo ao quadrado, ok. Então eu posso utilizar simplesmente esses valores aí e calcular o valor da energia potencial gravitacional nas duas situações em Joule, tá? Então vamos calcular aqui primeiro para o Morro da Urca, tá? Então a energia potencial do bondinho em cima desse morro vale 5.000, que é a massa do bondinho, vezes a gravidade 10, vezes a altura do Morro da Urca, que no nosso problema aqui vale quanto? 220 metros, tá? Então basta você multiplicar todo mundo aí, é bem simples, tá? Então 5.000 vezes 10 vezes 220, isso vai ser exatamente igual a quanto? 1.100.000 joules de energia, tá legal? 1.100.000 joules de energia, tá? Esse é o valor da energia potencial do bondinho lá em cima do Morro da Urca. E se ele estivesse lá em cima do Morro do Pão de Açúcar, tá? Como é que seria aqui então, ó, se ele estivesse em cima do Morro do Pão de Açúcar? Novamente, calcule a energia potencial gravitacional dele, tá legal? Então, 5.000 joules, 5.000 quilogramas, desculpe, vezes a aceleração da gravidade G, que é 10, vezes o valor da altura do Morro do Pão de Açúcar. No nosso caso, vale 400 metros. Então, basta multiplicar todo mundo aí, ó. 5.000 vezes 10 vezes 400, tá? Isso aqui é exatamente igual a quanto? 20 milhões. 20 milhões de quê? De joules, tá, pessoal? Então, sempre que você quiser calcular a energia cinética, tá bom? Desculpe, a energia potencial gravitacional, basta você utilizar aqui, ó, essa equação, massa, gravidade e altura, tá? Então, a energia potencial do bondinho em cima do Morro do Pão de Açúcar, 20 milhões. Energia potencial do bondinho em cima do Morro da Urca, 11 milhões, tá bom? Essa é a resposta da primeira. Continuando aqui, pessoal, então, né, a resolução da nossa lista, a número 2, ela fala assim pra gente, ó, calcule a energia, determine a energia potencial gravitacional de um pássaro de 2 kg de massa que voa a uma altura de 300 metros do solo. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Separe os dados aqui então, ó. Qual é a massa do pássaro? 2 quilos. Qual é a altura dele em relação ao chão? 300 metros. E qual é o valor da gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a energia potencial gravitacional vale massa vezes gravidade vezes altura. Energia potencial gravitacional, massa do pássaro 2 kg vezes a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado vezes a altura 300 metros. Todas as unidades que nós desejamos, né? Quilograma, metro e metro por segundo ao quadrado. Então, nossa energia aqui no final, multiplicando os três valores, 6.000
joules, tá? Então, esse pássaro voando a 300 metros de altura do chão tem uma energia de 600 joules, energia potencial gravitacional. Perfeito? Ok, então vamos passar para o número 3. O número 3 fala assim, ó, uma montanha-russa, um carrinho de 300 quilos de massa, é abandonado do repouso de um ponto A, que está a 5 metros de altura. Supondo a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a energia potencial gravitacional do carrinho, né? Então, é como se você tivesse uma situação onde você tem uma montanha-russa, né? E tem um carrinho, tá legal? Lá em cima, para começar a descer, tá legal? Ele está a uma altura aqui de 5 metros, tá legal? A massa dele aqui, o enunciado fala 300 quilogramas, tá certo? E ele falou que nessa região a gravidade vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a pergunta que ele faz para a gente é justamente essa. Qual é o valor da energia potencial gravitacional desse carrinho aqui em cima? Vamos calcular ela aqui então, ó. Energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Energia potencial gravitacional vale a massa desse carrinho, 300 quilos, vezes a gravidade, 10, vezes a altura, 5 metros, tá? Todas as unidades da forma como nós queríamos, né? Então, 300 vezes 10, 3.000, 3.000 vezes 5, 15.000 joules de energia, tá? Então, quando esse carrinho está lá em cima da montanha-russa, ele tem uma energia potencial gravitacional de quanto? 15.000 joules. Perfeito? Então, essa aí é a resposta da número 3. Tá? Continuando aqui, então, a resposta da número 4. Vamos resolvê-la. Uma bola é arremessada verticalmente e atinge a altura máxima de 20 metros do solo. Sabendo que a massa da bola é de 300 gramas, calcule a energia potencial gravitacional máxima. Tá? Aqui ele não está falando para a gente, mas nós vamos considerar que a gravidade nessa região vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Sempre que ele não falar nada a respeito da gravidade, vamos considerar que ela vale 10, tá? Para a simplificação dos nossos cálculos, das nossas contas aqui, tá certo? Então, vamos considerar o seguinte, ó, essa é a referência nossa, é o solo, né? Essa bola foi jogada para cima, tá legal? Quem jogou ela para cima, jogou ela de tal forma que ela atingisse uma altura de 20 metros, tá? Essa bola pesa 300 gramas e ele quer saber qual é a energia potencial gravitacional dessa bola lá em cima, tá certo? Se você for verificar aqui a compatibilidade das unidades, olha só, gravidade, metros por segundo, tá ok? Tá ok. Altura em relação ao solo, tá em metro, tá ok? Tá ok. Agora, a massa da bola, tá certo? Ela está em grama. Grama serve para a gente? Não. Eu tenho que transformar o valor em grama para quilograma, tá? Senão não posso usar a equação que a gente está acostumado, tá certo? Então eu tenho que passar 300 gramas para quilograma. Para eu passar de grama para quilograma, o que eu faço com o valor ali? Eu divido por 1.000. Se você dividir por 1.000, né, esse valor aqui, ó, 300 dividido por 1.000, é a mesma coisa que 0,3 quilograma, tá? Então, agora eu vou usar realmente esse valor aqui, ó, para a massa da bola, né? Então, a nossa energia potencial gravitacional fica massa vezes a gravidade, massa, gravidade e altura. Então, energia potencial gravitacional. Massa da bola, 0,3. Gravidade do local, 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura que a bola atingiu? 20 metros. Né? Então, você deve multiplicar os três valores aí, 0,3 vezes 10 vezes 20. Isso aqui dá um valor exatamente igual a 60 joules. Tá certo? Então, essa bola lá, 20 metros de altura, ela tem 60 joules de energia. Perfeito? Então, essa daí é a resposta da número 4, tá bom? E para finalizar
a número 5. Finalizando essa lista, a número 5. Nós temos o seguinte, ó. Um corpo de massa 4 kg encontra-se a uma altura de 16 metros. Admitindo o solo como nível de referência, calcule a sua energia potencial gravitacional. De novo, ó, não falou nada a respeito da gravidade, vamos considerar que ela seja 10 metros por segundo ao quadrado. Então, separa os dados, ó, massa, 4 kg, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura, H, vou escrever aqui do lado, ó, altura, 16 metros. Então, tá? Qual vai ser o valor da energia potencial gravitacional? Massa vezes gravidade vezes altura. Né? O valor da energia potencial gravitacional vale 4 vezes 10 vezes 16. Tá bom? Então, você faz aí, ó, 4 vezes 10, 40. 40 vezes 16, isso vai ser exatamente igual a 2.560 joules de energia, tá certo? Então, esse corpo aí de 4 kg a uma altura de 16 metros, em relação ao chão, quanto de energia potencial gravitacional que ele tem? 2.560 joules, tá bom, turma? Então, termina aqui então, a segunda lista, tá legal? Sobre energia potencial gravitacional. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.